Nós fazemos as nossas escolhas, ou elas fazem a gente? A todo momento somos livres pra fazê-las, ou a nossa vida é baseada nas escolhas dos outros? Tu acha que as escolhas que tu faz diariamente vão te fazer feliz a longo prazo? Eu sei. São perguntas bem difíceis de se responder. Eu mesmo me sinto estranho se eu paro pra pensar muito nisso. Mas é inegável que todo mundo tá sempre tão no automático que não sobra muito tempo pra refletir. A gente tá tão ocupado tentando fazer isso ou aquilo que acaba não sobrando muito tempo pra pensar nas escolhas que a gente fez ou que a gente vai fazer amanhã. Quando a gente vai ver, já foi. Por vários anos. E é meio difícil falar sobre escolhas sem pensar na teoria do caos e a sensibilidade das condições iniciais, abre aspas. Mesmo que a diferença seja insignificante a princípio, com o passar do tempo as alterações se acumulariam, gerando um evento totalmente diferente daquele que foi inicialmente previsto, fecha aspas. Quantas coisinhas sutis que tu nem percebeu ocorreram na tua vida pra tu tá me ouvindo nesse momento? Quantas ocorreram na minha pra tá gravando esse áudio agora? Bom, mas já que ocorreram, vem comigo analisar o episódio As Escolhas, do Incrível Mundo de Gumball. O episódio começa com a Nicole reclamando da vida dela e da família, dizendo que todos os dias foram horríveis e que tudo que ela queria era uma família mais comportada. E quem tá assistindo assim já percebe um certo exagero. Pô, todos os dias foram horríveis? Mas aí a gente descobre o contexto que ela tá inserida pra falar algo assim da boca pra fora. Ela tava sob um estresse e uma pressão gigante, em meio a uma situação caótica por causa da família dela. O que fez com que ela falasse essas coisas no começo sem parar pra pensar muito a respeito, já que a situação em si intensificou a raiva dela e cercou ela de pontos negativos. As crianças não paravam de gritar por comida, e o Ricardo, em vez de acalmar a situação, instigou elas a gritarem ainda mais alto, além de acabar distraindo ela e quase fazendo com que começasse um incêndio por causa da comida. E a Nicole se sente ainda mais encurralada quando ninguém ali consegue lidar com a situação com um mínimo de competência. E então, a gota d'água é quando Darwin acaba com uma lata de spray na cara dela. E no momento que parece que ela vai explodir de raiva, a tela congela e ela começa a se questionar como as coisas tinham chegado naquele ponto tão deprimente, onde ela tinha errado. E surgem vários mas e se? E ela acaba chegando na conclusão de que o Ricardo é o caos na vida dela. E talvez se ela não tivesse conhecido ele, não teria vivido todos esses problemas e tristezas que ela viveu. E de fato, não teria mesmo. Teria vivido tristezas e problemas diferentes, com base nas outras escolhas que teria tomado. A gente tem essa falsa impressão de olhar apenas pro lado bom e vantajoso da vida que nós não vivemos. E pensar que se tivéssemos feito outras escolhas, não iríamos ter passado por tantas dores. Mas na real, a gente só não iria ter passado por essas dores. No fim das contas, todo caminho vai ter seus altos e baixos. E pra te falar a verdade, normalmente são mais baixos. E é isso que a Nicole vai aprender nesse app. Então passa um flashback do momento que ela conheceu o Ricardo e todas as escolhas que ela poderia ter tomado que afetariam a sensibilidade das condições iniciais. Esse flashback começa com os pais dela levando ela para um campeonato de karatê. E de cara a gente já percebe como eles eram exigentes a um nível absurdo e até irreal. A mãe dela apresenta traços narcisistas e é extremamente controladora, querendo calcular como a vida da filha vai ser até nos mínimos detalhes. Ela é perfeccionista e acha que a Nicole sempre poderia ter feito mais, mesmo que já tivesse perfeito, como por exemplo quando ela mostra o boletim e fica brava com a filha por causa de um único F, que era de feminino. Ela só quer os resultados, e eles têm que ser perfeitos. Já o pai dela é muito apático. No entanto, ele não tem nenhum problema em expressar os problemas de raiva que ele tem na frente da Nicole. E se tu parar pra ver, tu já percebe como esses traços negativos dos pais dela influenciaram em algumas características da personalidade dela como adulta. E pra finalizar, quando o carro é quebrado pelo pai dela, e ela tá saindo pra correr até o lugar pra dar tempo de chegar, a mãe dela chama, e a Nicole diz: "Eu sei, também te amo." Mas na verdade, a mãe só ia falar uma frase sobre vencedores e perdedores, o que demonstra como ela tá tão preocupada em criar expectativas sobre a filha que esquece de amar ela. A Nicole então passa por várias situações que poderiam ter mudado a vida dela pra sempre se ela tivesse tomado uma escolha diferente. Mas como ela não tomou essas escolhas, ela acaba conhecendo o Ricardo. Só que então ela volta pro começo e se questiona como a vida dela teria sido em cada uma dessas situações. O primeiro caminho faria com que ela chegasse no campeonato a tempo e transformaria ela em uma pessoa extremamente poderosa e bem-sucedida. Ela ganharia muito dinheiro, seria presidente e até uma ditadora no futuro. E de certo modo, esse era o caminho que realizaria todas as expectativas que os pais tinham sobre ela, menos a de ser uma ditadora, eu acho. Mas por mais que esse parecesse o caminho ideal pra ela ter sido feliz, será que realmente era? Será que aquela vida era dela ou dos pais? Então a gente percebe que de fato o Ricardo impediu que ela conseguisse muita coisa, mas também proporcionou outras coisas a ela, uma família e uma vida que
que por mais que não fosse tão bem sucedida assim, era realmente dela. O segundo caminho faria com que ela casasse com o Bob Banana, que teria acabado com a sanidade mental dela no fim das contas, mostrando que resultaria numa situação bem pior do que aquela que ela tava atualmente. O terceiro levaria ela a um relacionamento abusivo, com um cara extremamente babaca que teria destruído a autoestima dela, feito com que ela vivesse uma vida baseada em conseguir a aprovação dele, o que faz com que ela se submeta a diversas cirurgias plásticas e termine colocando fogo na casa e matando ele no processo. E se até agora ela poderia ter acabado num hospício ou em uma prisão, nessa aqui ela vai direto pro cemitério, por aceitar uma sugestão do Sr. Pequeno de usar abraços como medicina alternativa para curar doenças. Ela também pensa se ela não tivesse pisado na borboleta e menciona o próprio efeito borboleta, só que no processo acaba engolindo ela e morrendo de novo. Mas e se ela tivesse aceitado a carona daqueles caras que se achavam descolados por não usar capacete? Bom, adivinha. E tu já parou pra pensar quantas escolhas poderiam ter te matado até agora? E depois de rever os outros caminhos que ela poderia ter trilhado, no fim das contas, ela acaba encontrando o Ricardo de novo e diz que não tinha outra alternativa. Na verdade, tinha sim, muitas outras. Só que essa frase demonstra de certo modo a aceitação da Nicole em relação àquilo que ela escolheu e a compreensão de que não tem como mudar isso. O Ricardo então apenas dizendo a palavra porquê repetidamente para tudo que ela dizia de uma forma até meio irritante, simplesmente faz com que ela saia do automático por um momento e se pergunte o porquê dela tá fazendo tudo aquilo. A Nicole então diz que ela precisava ser a melhor para que assim as pessoas gostassem dela. E o Ricardo responde que muita gente já gostava dela, que ensinou pra Nicole que a gente não precisa ser o melhor ou necessariamente conseguir o primeiro lugar pra ser amado. O amor verdadeiro vem daquelas pessoas que gostam da gente antes da gente ser um vencedor, e muitas vezes é justamente por causa dessas pessoas que nós nos tornamos vencedores no fim. E eu digo isso em vários aspectos diferentes, não unicamente pelo fato de ganhar uma competição, mas por ter alguém assim ao nosso lado, por exemplo. Isso por si só já faz a gente se sentir um vencedor. O tempo pra chegar na competição acaba, então ela fica muito triste e diz que teria que voltar pra casa de mãos vazias, sem o troféu. O Ricardo então entrega uma noz pra ela e diz que não precisavam ser tão vazias assim, o que simboliza que nem sempre aquilo que é considerado o sucesso absoluto vai preencher o nosso vazio. Às vezes a gente encontra aquilo que nos torna vencedores nas coisas mais simples e nas pessoas mais incríveis que a gente tem do nosso lado. E às vezes essas coisas podem perder a importância ou serem difíceis de enxergar em meio a tanto estresse, raiva ou tristeza, mas no final são essas coisas que não vão deixar a gente se sentir de mãos vazias, seja a gratidão por ter uma família extremamente agitada, ou então uma noz. E então ela pergunta pro Ricardo o que ela deveria fazer com a vida dela, e ele responde que ela poderia começar a viver. E essa é uma resposta muito bonita, porque até aquele momento a Nicole estava vivendo a vida dos pais dela, trilhando o caminho que eles queriam restritamente que ela seguisse, e que, como a gente viu, de fato a tornaria uma vencedora. Mas no fim, ela conseguiu ser igualmente uma vencedora, só que vivendo uma vida diferente, e o melhor de tudo, vivendo uma vida que era dela. E então ela se lembra de toda a história que os dois seguiram juntos dali pra frente, sobre como os pais dela não aprovavam o Ricardo, sobre como os dois precisaram se virar no mundo e só tiveram um ao outro por muito tempo, e como o amor deles perdurou, apesar de todas as dificuldades, e fez com que eles se casassem e formassem uma família linda, que por mais que passasse longe de ser uma família perfeita, ainda era algo incrível, e fez com que ela percebesse que aquela não era a pior e nem a melhor situação que ela poderia estar naquele momento, mas era que ela tava, e tinham várias outras escolhas que ela poderia de fato ter tomado, mas a família dela fazia com que as escolhas que ela realmente tinha tomado valessem muito a pena. E essa aceitação faz com que ela não exploda de raiva como todos estavam esperando no fim, mas sim desse risada. E como ela mesmo diz, no fim das contas, ela não mudaria nada. Você está muito preocupado com o que foi e com o que será. O ontem é história, o amanhã é um mistério, mas o hoje é uma dádiva. É por isso que se chama presente.